Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje a gente vai fazer um mergulho incrível em alguns textos litúrgicos e reflexões teológicas super profundas. A ideia é desvendar toda a narrativa monumental do sexto domingo da Páscoa. Vamos entender direitinho como as fontes originais nos guiam por uma jornada fascinante que vai de um baita problema humano até uma promessa divina inabalável. A grande pergunta que guia o nosso estudo de hoje é exatamente essa: como a obra continua? Pensa bem no clima da última ceia. As fontes mostram os discípulos numa ansiedade gigante, com medo real de Jesus ir embora e deixar todo mundo para trás. Afinal, como tocar o barco e continuar a missão sem a presença física do líder deles ali do lado? Essa angústia que prepara o terreno para tudo que a gente vai ver agora. O que nos leva direto para a parte 1, a despedida e a promessa. Para entender como essa tensão toda é resolvida, a nossa análise precisa primeiro focar na dinâmica única que os textos apresentam entre uma despedida que estava batendo na porta e uma garantia divina. Essa linha cronológica explica a situação brilhantemente. Este sexto domingo funciona como uma ponte, literalmente uma ponte estratégica. A gente está a exatamente 2 semanas da chegada do Espírito Santo no Pentecostes e um pouquinho antes da Ascensão. É uma fase de preparação absoluta, ligando a alegria enorme da Páscoa àquela força motriz que estava prestes a chegar. E a resposta para aquele medo do abandono começa a tomar forma aqui. Não vos deixarei órfãos. O Evangelho de João vai direto ao ponto. É muito legal notar que a partida física não era de forma alguma o fim de tudo, mas na verdade o gatilho para um ganho espiritual incalculável. A promessa é de presença contínua, de que ninguém ficaria sozinho. Vamos para a parte 2, o Espírito como advogado. Aqui, o material introduz qual vai ser o papel bem específico e superativo desse Espírito prometido na vida de todo mundo. Olha que fascinante essa metáfora jurídica. O termo grego paráclito é traduzido como advogado ou assistente judicial. Ou seja, o Espírito Santo não é descrito apenas como uma energia abstrata. Ele é enviado como um defensor legal de verdade para a comunidade cristã que logo estaria enfrentando a hostilidade e os verdadeiros tribunais do mundo. É uma defesa vigorosa. Esse advogado atua como a memória viva. Os textos indicam que ele garante que os crentes nunca fiquem desamparados. É o Espírito que vai continuar a ação de Cristo na história, não importa a época ou o lugar, sempre guiando a comunidade para separar com clareza a verdade da mentira. Mas cá entre nós não é um papel frio de tribunal. A liturgia diária traz esse resumo lindo, dizendo que essa defesa judicial é na verdade um abraço divino, íntimo e extremamente reconfortante. É a garantia emocional absoluta de que a tal da orfandade espiritual simplesmente não existe para quem tem fé. Avançando para a parte 3, da Samaria ao Crisma. Para a gente ver como isso tudo se desenrolou na história real, a nossa exploração dá um pulo no livro dos Atos dos Apóstolos, num evento super revelador na região da Samaria. Essa sequência de eventos é fantástica. Filipe chega lá, traz uma alegria imensa e várias curas para a cidade. Só que as escrituras mostram que ainda faltava um detalhe crucial. Mesmo com toda a festa e aceitação, uma ação apostólica específica, com Pedro e João impondo as mãos, ainda era totalmente necessária para completar a obra. E isso nos traz uma distinção teológica gigante, destacada nos textos diocesanos. Os samaritanos já tinham passado pelo batismo, aquela lavagem em nome de Jesus. Mas o derramamento total do Espírito exigiu essa imposição de mãos dos apóstolos. O batismo iniciou o processo, mas a presença plena pediu um novo passo. E o mais interessante é que os eventos lá da Samaria prefiguram direitinho o sacramento moderno do crisma. Trata-se da transição para um papel muito mais responsável, confirma-se a fé de peito aberto e a pessoa recebe o poder para dar continuidade àquela missão de Cristo por aí afora. O que nos leva à parte 4, a razão da esperança. Uma vez equipados com esse advogado protetor, qual é a atitude a ser tomada diante do mundo? A primeira carta de Pedro desenha uma postura bem clara. O recado aqui é direto. Passividade não é uma opção. A gente precisa estar com a mente e o espírito super afiados para defender a fé contra o escrutínio do mundo. Não basta só acreditar da porta para dentro. As fontes afirmam que é preciso saber articular e justificar de verdade os motivos dessa esperança. Mas tem regras claras para essa defesa, viu? O texto não promove sair por aí brigando com ninguém. A teologia foca no testemunho firme, sim, mas baseado na mansidão e no respeito. O documento diz com todas as letras: é 1000 vezes melhor sofrer por praticar o bem do que comprometer a própria consciência. O bom exemplo, no fim das contas, acaba envergonhando qualquer calúnia.
E aí a gente chega na parte 5, a nossa reta final. O amor transforma a ação. Voltamos ao Evangelho de João para amarrar um ponto vital. O que exatamente é exigido para receber e manter essa presença espiritual tão poderosa? Spoiler, não é mágica. O ponto que as fontes batem na tecla sem parar é que o amor não é só um sentimento bonito, é concreto, de arregaçar as mangas. Requer amar a Jesus, guardar seus mandamentos e colocar a caridade em prática. É na ação bondosa do dia a dia que o amor verdadeiro se consolida. E o resultado disso é genial. É o que as fontes chamam de habitação trinitária. Quando a gente pratica esse amor concreto e obedece aos mandamentos, o coração humano literalmente vira a morada de Deus. O Pai e o Filho passam a residir ali por meio do Espírito. E pronto, aquele problema da orfandade lá do início é totalmente pulverizado. Para fechar a nossa análise de hoje, deixamos uma provocação para todos nós pensarmos. As nossas atitudes diárias estão realmente refletindo a presença transformadora desse grande advogado? Conseguimos dar a razão da nossa esperança? A essência do que exploramos hoje mostra que a fé exige uma demonstração ativa e super corajosa de amor no mundo. Fica aí essa baita reflexão pra gente. Até a próxima!